Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo bate-papo da Federação de Jiu-Jitsu do Pará. E estamos aqui para fazer um parâmetro geral e agradecimento sobre o Campeonato Norte Brasileiro. Estamos aqui com o nosso presidente Danilo Silva e vai agradecer também e comentar um pouco sobre o resultado, o esperado desse Campeonato Norte Brasileiro. É isso aí, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês aí, que não sei a hora que vocês vão ver esse programa aí depois. Mas hoje a gente vai fazer um aparato geral aí do que aconteceu, do que rolou no Campeonato Norte Brasileiro agora, né? O último campeonato da federação. Foi muito legal e a gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês aqui também. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a todos os atletas, equipes, pais e responsáveis e o público em geral que participou desse evento, Vocês abrilhantaram mais uma vez e todos os campeonatos da federação, eles são preparados para que vocês possam dar o show de vocês, Como média de público, a gente pode compartilhar, Tivemos em média um público de 1.800 que circularam, durante o evento, E comentar um pouco sobre a quantidade de inscritos que, apesar de ter encerrado com um mês de antecedência, fechamos um campeonato com em torno de 1.800 inscritos também. Sendo desses 1.800 inscritos, tivemos mais ou menos 1.200 atletas confirmados, sendo os 1.000 atletas das categorias, certo? Em torno de 1.170 atletas da categoria absoluto, E os 30 atletas do Para Jiu-Jitsu. Inclusive, seria um ponto para a gente compartilhar também, reforçar a importância dos atletas, Inclusive, tivemos um parâmetro comparativo com o campeonato anterior, que foi o Open Amazônia, que pulamos de 16 atletas no Para Jiu-Jitsu para 30 atletas no Para Jiu-Jitsu, Então, cada vez mais a gente está conseguindo alcançar esses atletas. Tem alguma coisa a comentar? Então, em relação ao Para Jiu-Jitsu, a gente está trabalhando, junto com a FLLP, da Federação de Paradesportivo aqui do DIU, uma parceria da federação junto a ele. E está dando bem certo, porque a gente iniciou, acho que o primeiro campeonato com 10 atletas, o segundo já foi para 16 e agora o terceiro chegou a 30 atletas inscritos, Então, isso mostra que a federação ela engloba ali o jiu-jitsu no modo geral, Então, a gente está, de fato, para contribuir com o jiu-jitsu, Independente do atleta convencional, mas também o atleta para-atleta, ele também é muito importante para a nossa comunidade e também para o nosso esporte, Então, foi bem legal esse resultado aí. E acho que esse evento agora paraense já tem bem mais, eu acho que vai dar bem mais aí. Com certeza. Importante para reforçar, gente, o compromisso da federação, não somente com os atletas, de modo geral, mas o compromisso com a inclusão desses atletas. E parabéns a todos os atletas, do Para Jiu-Jitsu que estiveram presentes. Foi muito lindo a participação de vocês e esperamos vê-los nos próximos campeonatos. Sim. Queremos agradecer também a quantidade de equipes que participaram. Tivemos um total de 130 equipes que se cadastraram, cadastraram seus atletas, participaram desse evento. Isso é um número muito importante de se falar, porque hoje a gente tem cadastrado na federação, em média, 270, eu acho, equipe, Então, aí, um campeonato, colocar 130 equipes em um campeonato com uma média de inscrito, que foi 1.800, com uma média de pagantes, que a gente limitou, Pagamento, a gente limita o pagamento para 1.000 atletas, Então, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo e a gente já teve mais 170 atletas absoluto. Então, para uma quantidade de 130 equipes participando do evento, isso é muito positivo para a federação. Isso mostra que, de fato, as equipes que estão cadastradas na nossa plataforma estão, de fato, competindo e concorrendo pelo ranking. Então, isso é muito legal, muito importante para o crescimento do jiu-jitsu, Porque mostra que as equipes estão empenhadas com o trabalho que a federação está prestando para elas, Porque, de fato, a gente precisa estreitar mais esse relacionamento entre a federação e os líderes, O que a gente já vem conversando e o que a gente vai implantar, acho que agora no segundo semestre também um pouco mais, É isso aí. Aproveitar também, para parabenizar o ranking geral das equipes campeãs, sendo eles no Kids, Adulto e Master
e no geral, né? E o geral, né? Repetir novamente aqui, as equipes campeãs no nosso top 5 do Kids, tivemos a Academia Rodrigo Aleixo, em segundo lugar, o Projeto Social da Terra Firme, em terceiro lugar, a Leões CJ, em quarto lugar, a Castro Team, e em quinto lugar, a Academia Focus. Esses foram o top 5 Kids. E as equipes campeãs adulto e master, em primeiro lugar, tivemos a Castro Team, em segundo lugar, a Leões CJ, em terceiro lugar, a Paradojo Cícero Costa, em quarto lugar, a GF Team Orlando Júnior, e em quinto lugar, a Atlas Jiu-Jitsu Team. E no ranking geral das equipes, o top 5 tivemos a Castro Team, a Leões CJ em segundo lugar, em terceiro lugar tivemos a Academia Rodrigo Aleixo Jiu-Jitsu, em quarto lugar tivemos o Projeto Social da Terra Firme e em quinto lugar a Paiva Team. Então, parabéns a todas as equipes, sendo elas do campeões, né, no Kids, Adulto e Master e também com as pontuações gerais. Né? E foi bem legal isso aí, porque se prestar bem atenção, nas 3 categorias que a gente premia hoje por equipe, né, que é Kids, Adulto e Master e o geral, a gente manteve ali as 3 primeiras, né, as 3 maiores sempre no topo, né, e depois a gente trouxe as outras equipes aí, mais 2 equipes complementando, né, diferente. Teve a Paiva, não teve no geral, mas ela não teve no Kids, né, a Atlas teve no Kids, mas não teve no geral, então isso é muito legal, a GF Team, então isso é muito legal, isso mostra que as equipes estão chegando mesmo nos nossos eventos. E acho que acreditando no nosso trabalho, né? Está sendo bem legal e bem recompensador para nós. Assim como as equipes, né? Cadastrando mais atletas, acreditando no potenciais de vocês, né? E ver que vocês podem, né? Estar ali disputando o top 5 cada vez mais, não somente no norte brasileiro que já ocorreu, mas também já se preparando para o paraense, que será o nosso próximo campeonato, tá? Como dúvidas frequentes, né, eu acredito que a gente pode entrar aqui num ponto que é muito falado, né, a questão que sempre gera muita dúvida, que é a questão da pesagem antecipada. E aí eu gostaria que você pudesse reforçar algumas informações importantes para os atletas, para as equipes e para os pais também. Hoje a pesagem antecipada foi uma forma que a federação achou de trazer um dia antes para que de fato o atleta ele consiga bater o peso no dia anterior do campeonato, né, e depois poder comer ali, para não ter que estar sofrendo ali até chegar a sua hora de chamada ali, né, para poder fazer a luta, enfim, depois conseguir se alimentar, né, para já justamente dar uma liberdade a mais para aquele atleta no dia do campeonato. Mas só que assim as pessoas ainda não entenderam, né, que a pesagem antecipada ela é uma pesagem oficial. Né? Essa pesagem ela tem a mesma regra do dia do campeonato. A única coisa que muda é que a gente libera apesar de sem kimono, entendeu? Mas o atleta, o professor, os pais têm que entender que a pesagem antecipada ali, vou dar um exemplo, o atleta ele vai estar na categoria até 70 quilos, né? Então ele vai pesar antecipado, ele tem direito de subir uma vez na balança. A mesma regra é válida para o dia do campeonato, né? Só se o atleta foi lá e bateu, ele está na categoria de 70 quilos, ele bateu 70 kg e 10 gramas, ele está desclassificado. Isso é uma regra universal do jiu-jitsu, entendeu? Então, mas foi só 10 gramas. Sim, foi só 10 gramas. O seu peso era até 70. Você passou 10 gramas. Mas aí tem como a federação? Não tem como a federação fazer nada, porque entende bem. Nesse campeonato, a gente tivemos pesagem antecipada, quase 400 atletas. Né? Aí vamos lá, aí vai a Suza se pesar, ela se inscreveu na categoria até 70 quilos, chega lá, ela pesa 70 e 10 gramas. Entendeu? Aí eu habilito a Suzy a lutar no outro dia. Então, automaticamente, eu vou estar burlando o próprio sistema que já está criado, entendeu? E esse não é o intuito. O intuito é trabalhar transparentemente com vocês. Transparente. Todo o processo de pesagem, né, e o dia do campeonato. Então, os pais, principalmente, né, tem que entender que a balança oficial é o da federação. Não é a da farmácia, não é a de casa, entendeu? Sim. A balança oficial é aquela balança que está ali aferida, está todinha certinha. Que nem tive até uma discussão lá com um pai, que o filho dele passou 100 gramas da pesagem. Mas eu sou marido dele de primeira viagem, assim. Cara, por isso que existe professor, ele tem que estar instruído, o pai tem que estar instruindo o atleta,
né? E não colocar a responsabilidade do filho dele não lutar em cima da federação. A gente estava ali para prestar o serviço para o atleta, prestar o serviço para o pai e para o professor. Se o atleta, junto com o pai e o professor, não teve a responsabilidade de bater o peso, o problema não é da federação. Compromisso, né? É o compromisso deles. Se eu cheguei lá no horário, a gente estava lá, determinado horário que foi estabelecido pela federação, a gente estava lá pesando todo mundo de bem gosto, de bem agrado. Tanto que eu faço questão de estar ali, entendeu? Fico eu mais um staff ali fazendo a pesagem, né? Então, isso é uma responsabilidade que o pai também tem que ter junto com o professor. Não transferir a responsabilidade de quando não bateu o peso para cima da federação. A federação não tem culpa de o atleta passar 100 gramas. Ah, mas eu tenho direito de pesar mais uma vez, você não tem direito de pesar mais uma vez. Eu posso pesar amanhã, você não pode pesar amanhã. Já está falando, pesar antecipada válida para o dia do campeonato. E isso é uma briga que já vem acontecendo desde a primeira vez que a gente inventou, a gente trouxe essa, inventou não, né? Que a gente trouxe essa questão da pesagem antecipada, né? E eu acho que o professor, o pai em si, ele tem que, e quando ele for se inscrever em um campeonato, ele tem por obrigação de ler o edital, né? Porque no edital está explicando todos os pormenores daquela competição. A gente tem o edital anual, né? Então, o nosso é do circuito inteiro. Então, o nosso edital está à disposição dos nossos atletas, dos professores e dos pais lá para estar lendo. Então, principalmente a questão da pesagem antecipada, né? Passou 10 gramas, está desclassificado, entendeu? Ah, mas a federação deveria abrir essa exceção. Eu não posso abrir uma exceção para um atleta, porque senão vou ter que abrir para todos. E é injusto, né? Com injusto, porque... que se prepararam. Justamente, porque, vamos lá, a Suza foi lá, bateu o seu peso, porra, beleza. Aí eu fui lá, me pesei e passei 100 gramas. A responsabilidade de quem é? É minha. Foi eu que fui responsável com o meu peso, não a federação. Entendeu? E a Suza, por bater o peso dela, não pode ser penalizada por minha responsabilidade. Entendeu? Então as pessoas, principalmente os pais, né, que estão entrando agora, levando seus filhos para competir, ele tem por obrigação de ler o edital. Entendeu? Não chegar e querer apontar o dedo na cara, que, entendeu? O que aconteceu lá, falou que a gente estava errado. Como é que a gente está errado, entendeu? Ah, porque tem a balança... falta de informação, acho que falta também não de conhecimento um pouco na regra, né? Porque eu vejo também, já pegando o gancho rapidinho, né? Que, eu vejo também que tem muito situações de erro de arbitragem, que o cara fala assim, um árbitro errou. Era para ter dado 2 pontos, entendeu? Aí o cara traz a luta, a gente vai validar, o cara não tem ponto aqui. Entendeu? Assim como naquela situação da defesa de uma reação de defesa. Entendeu? Então, tipo assim, vantagem, né? para ser vantagem. Então, o que acontece? O professor, o atleta, o pai, cara, eu acho que ele tem que estudar um pouco a competição, a regra da competição. A regra, ela se atualiza ano a ano, né? Então, ela se atualiza ano a ano. Então, tem situações que o pai ele tem que entender um pouco mais, saber quando é raspagem, saber quando é vantagem, saber quando é 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, enfim. Ele tem que estar por dentro disso, porque, de fato, quando ele vir cobrar a comissão de árbitro ali, a comissão de árbitro da federação, ele saber, de fato, argumentar aquilo que ele está cobrando. Não simplesmente falar, o árbitro é burro, ele não deu ponto. Cara, nem teve ponto, aí tu está alegando. Hoje está tendo muita situação de discussão, né, que é uma coisa chata também, cara, porque a gente trabalha lá com o quadro feminino, né, e eu vejo que muitas das vezes, eu já vi isso não só com o árbitro, com as árbitras, e também com as socorristas, né, muito descaso com elas, de respeito, né? Na verdade, né, falando palavras de baixo calúnia para elas, entendeu? Sim. Então isso eu acho que a gente está ali num ambiente esportivo. E você ali como pai, você é um exemplo para o seu filho. Então, se seu filho vê você tratando uma mulher dessa forma, independente de que seja árbitro ou não, acho que ele meio que vai copiar você fazer isso. Então, acho que vocês também, na hora de cobrar, vocês têm que ter ciência do que está cobrando. Porque não é simplesmente apontar o dedo na cara sem ter conhecimento, entendeu? Porque isso acaba deixando a equipe meio que desmotivada, porque eles estão ali para dar o melhor deles. Ninguém faz algo querendo errar. Entendeu? As pessoas passam ali o dia todo no ginásio, escaldando, porque o ginásio, estava muito quente, entendeu? E muitas das vezes acontece uma falha, todo mundo erra, todo ser humano erra, mas eu não posso destratar uma pessoa pelo um erro que eu vi que não foi por querer, entendeu? Eu acho que os pais, ali, os próprios professores e atletas têm que respeitar mais a comissão ali de árbitro, né? Independente se seja mulher ou homem, porque
muitas das vezes, dessas situações que aconteceram agora no evento, posso te dizer assim, que de 100% que trouxeram, 99% dos árbitros tinha razão. Teve um caso de extremidade lá que eu não vi o ponto, o Rada não viu o ponto, nem o árbitro viu o ponto, mas o professor vê, pô, eu acho que teve ponto aqui. Não teve ponto aqui. O que máximo que tinha que ser aqui era uma vantagem, entendeu? O máximo tinha que ser uma vantagem aqui, porque não teve estabilização de 3 segundos que tem que ter em posição, entendeu? E o técnico, na hora que trouxe, eu fiz questão de chamar a atleta depois e trazer de novo a imagem dela para me consultar com o Rada de novo, porque o Rada é o nosso diretor-geral, né, de arbitragem, conhecimento muito, muito vasto, entendeu? E ele mesmo falou assim, ele viu a luta assim, cara, ele viu uma luta das 10 vezes, ele falou assim, e filha, eu vou pedir pro meu cara que me dá a aula avaliar isso aqui, porque até o Rada mesmo teve dúvida, porque a gente não conseguiu enxergar o ponto da passagem, porque o atleta não estabilizou a posição. E eu, como professor e como também professor de atletas, para mim ali era uma única vantagem. Eu não ia brigar pelo ponto do atleta, porque para mim eu não via o ponto, entendeu? Mas isso é o que? O professor e o pai, principalmente, ter conhecimento da regra para que evite muito problema, muito questionamento vago, entendeu? Que às vezes é tipo assim, a gente vê que, pô, não tem nem por que tá questionando. E até mesmo o tratamento, pessoal. Vamos respeitar mais a equipe que está ali trabalhando, porque eles estão ali para servir vocês. A gente está ali para trabalhar em prol para vocês. Mas a gente também não pode aceitar, né, que vocês venham destratar a equipe. É uma coisa que vocês têm que rever também, porque a gente não está ali para destratar ninguém, a equipe está ali para trabalhar, para prestar um serviço legal, né? Mas no momento que você desrespeita alguém, a pessoa não vai ficar calada, né? Porque infelizmente vai estar no calor da emoção ali para não gerar nenhum atrito, né? O ponto principal seria, né, o respeito ao próximo, né? E se você teve dúvida, um questionamento, né, mas chega com educação, com respeito, com bom trato, que você também vai ser tratado. Teve um caso lá, cara, de uma criança, o exemplo, todo mundo sabe que em golpe encaixado em criança, parou. Sim. Isso é uma regra universal, não é a federação que inventou, é uma regra universal. Golpe encaixado em criança, sim, para imediatamente. Chegou lá, a criança estava pegando um estrangulamento, o árbitro simplesmente parou, porque se ele deixa aquela criança apagar, de quem era a culpa? Do árbitro. O árbitro foi lá e parou, entendeu? Parou porque ele viu o iminente de apagar. Ele parou, estava o golpe encaixado, e criança tem a regra dita, é dito pela regra. Então, a mãe, o pai veio questionar, a gente fuma com a maior boa vontade de resolver, sabe? Eu olhei a luta, o Rada olhou, o outro professor olhou, aí falando a mesma coisa, pô, mas o golpe estava encaixado, assim, assado, entendeu? Deu a maior atenção possível, com o maior respeito. No final a pessoa falando assim, nunca mais eu luto nessa federação de bosta. Você tá entendendo? Eu falei, infelizmente não posso fazer nada, entendeu? É seu direito, entendeu? Então... Tem que entender que criança, né, não é como nós adultos, né, que exato, consegue resistir. Isso, mais. Né, consegue resistir, o adulto ele assume a responsabilidade dele de estar ali. Né? Tanto que quando ele aperta ali os botões, ele está assumindo. A criança a gente tem um tratamento diferente, entendeu? Se na escola dele ele não está tendo esse tratamento de quando um golpe encaixado o professor falou parou, entendeu? Mas no campeonato vai ter, porque a gente preserva os kids. Os kids são a ferramenta principal do jiu-jitsu, principalmente da competição, futuro. Então, se eu lesiono uma criança hoje, ela vai criar trauma. Se eu deixar essa criança apagar, ela cria trauma. Então, o que a gente está fazendo pelos filhos de vocês, a comissão de arbitragem ali, é preservar a saúde do filho de vocês. Porque se fosse ao contrário, deixar quebrar um braço, até o seu filho ter o limite de bater ali, a gente seria penalizado. Então, o que a gente não quer é penalizar ninguém, nem ser penalizado. O trabalho da federação é fazer... muito menos interromper o futuro da criança, porque no momento que uma criança dessa quebra um braço, pega um estrangulamento muito forte ali, pode ter sequelas, entendeu? Então o pai, a mãe e o professor, principalmente, tem que entender que a gente está ali com a regra, a gente está fazendo o que a regra manda, né? Então acho que isso é um ponto que vocês, professores e pais, devem estudar um pouco mais, devem buscar mais esse conhecimento para que não tenha essa discussão, que seja uma discussão ruim, né? Porque fica um clima chato, né? E nesse campeonato, pô, foi um campeonato grande, entendeu? Com muito poucos problemas, entendeu? Sim. Muito pouco, assim, que eu e o Raul ali, fica ali na mesa ali, mais direto, o Raul falou, cara, ainda bem que mínimo de lesões foi comparado, verdade. Isso, entendeu? Inclusive é uma informação importante, porque comparado ao campeonato anterior, teve um número maior de lesões, né, de
de acionamento da equipe, né, dos bombeiros, e nesse, de fato, foi bem tranquilo. A questão também, até própria a questão de luta do pai, falar assim, meu filho não perdeu não, porque, acho que eu vi 3 situações, eu vi, e depois eu perguntei para o Raul, teve muito problema, ele falou, Danilo, o campeonato foi tranquilo, não teve problema e tal, porque as pessoas, às vezes, que estão entendendo o trabalho, né? As pessoas estão entendendo que a gente não está ali para brincar, a gente está ali para levar o negócio a sério, né? E a gente, então, tudo que a gente está fazendo está no livro de regras do Jiu-Jitsu Mundial. A federação, ela não está inventando nada, né? A federação, ela tem um livro de regras que ela segue, que é o livro mundial do Jiu-Jitsu. Né? É isso. Né? Só reforçando novamente essas informações, né, da pesagem antecipada, questão de peso, principalmente para a criança quando passa, né? A gente pensa que é pouco, mas para uma criança às vezes faz uma diferença. Já tem a diferença na própria categoria, né, das crianças que às vezes estão no limite para baixo e outras que já estão no limite para cima, enfim, são diversas situações, mas o importante é você entender, né, que deve sim respeitar o limite da categoria, né, e que a pesagem antecipada também é uma pesagem oficial. Tá? Uma dúvida também que chega a um questionamento sobre as categorias Masters, né? Por exemplo, categoria Master 1 e 2 e as outras, né, serem misturadas. Porque foi uma forma que a gente achou de fazer lutas acontecer na categoria Master, né? Porque a gente sabe que hoje, principalmente os faixas pretas, né, tem muito pouco que luta, né? E quando ele se inscreveu no campeonato, né, se inscreveu no Master 1, né, e acabava que eles iam lá simplesmente só receber a medalha. Aí no final do ano, esse mesmo atleta que estava fazendo o papel dele de se inscrever lá, legal, ele ganhava um troféu e um certificado, mas sequer nunca nem lutou no campeonato. Né? Então acho que não tem uma grande diferença, né, de Master 1 para 2, 3 para 4 e 5 para 6. Né? Então achou um meio termo aqui, a gente juntar essas duas categorias para que de fato acontecesse luta, né? Para que não eu só ir lá buscar a minha medalha no Master 1, nem no Master 2, Master 3. Não, se eu juntar Master 1 e 2, eu tenho a possibilidade de ter luta na minha categoria. Então foi uma forma que a gente achou, né, para que de fato, quando você for receber a sua premiação no final do ano, você conquistou aquilo lutando. Né? Não conquistou somente ali pagando sua inscrição, que já você fez sua parte. Né? Não vamos tirar do mérito, mas lutar é muito mais emocionante, muito mais legal. Né? Então, a federação, a gente vai permanecer assim, a gente não vamos mudar isso, nunca vou mudar essa situação de um dia só deixar só o Master 1, só o Master 2, não. A gente vamos estar sempre trabalhando da forma que a gente vem trabalhando esses 2 anos, vai ser Master 1 e 2 junto, 3 e 4 e 5 e 6 junto, entendeu? Não vamos mudar essa forma, absoluto da mesma forma, né? Que eu recebo muito, eu sou Master, eu posso lutar adulto? Sim. Entendeu? O Master, ele tem direito de transitar no adulto. Sim. Entendeu? Sei um exemplo, se ele for Master 5, ele tem direito de lutar na Master 4, na Master 3, na Master 2, na Master 1 e na Master do adulto. Entendeu? Aí já é ele. Sim. É ele que vai se testar. Entendeu? Um exemplo, eu vou lutar agora um grande slam. Entendeu? Eu me inscrevi para me lutar no sábado no adulto e me inscrevi para me lutar no domingo no Master. Entendeu? Eu tenho 42 anos. Mas eu vou lá me testar nos adultos, pô. Mas é opção minha. A mesma coisa é você quando faz inscrição na federação. É a sua opção, lutar no Master, entendeu? Ou lutar no adulto. Ah, não tem ninguém no Master, tem um lá no adulto, meu irmão, vou descer para adulto para lutar. Entendeu? O que importa é você ir lá e competir, cara. Lutar de fato. Entendeu? Então o Master, voltando a falar, as categorias Master, elas vão continuar juntas, tá? A gente não vamos alterar isso aí, tá? Em casos da PIPDDF, que é hoje a federação no qual a federação é ligada, né, eu acho que lá é dividido, mas lá, entendeu? Aqui a regra da federação é diferente dessa parte deles. Né? Eu acho que quando for aqui eventos aqui no Pará deles, eu vou até conversar com o presidente, porque como eventos da PIPDDF é válido pelo ranking, né, então vai ser tudo junto, entendeu? Master 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Né? E você reforçou um ponto importante, que o Master pode lutar no adulto. Eu queria fazer um adendo aqui importante, que, por exemplo, o para-jiu-jitsu, né,
o atleta que é do para-jiu-jitsu também pode competir no para-jiu-jitsu, mas ele também pode competir no convencional, né? A exemplo disso, a gente teve um atleta que a gente vai, inclusive, soltar a entrevista dele nas nossas redes sociais. Foi algo curioso, né, que a gente observou durante o campeonato e a gente chegou lá para conversar com ele e foi o que ele comentou, a justificativa dele disputar na convencional seria justamente dele poder lutar e pontuar para o ranking, porque quando ele chegava no para-jiu-jitsu, né, como foi uns dados que a gente apresentou logo no início, são bem menos atletas que participam da categoria do para-jiu-jitsu e ele tem essa oportunidade de estar despontando, inclusive ele é um dos atletas na categoria roxa que está em primeiro lugar, né, e já brigando aí para ser o melhor do ano no final. Isso mostra que ele tem acho que a perna, ele tem problema na perna, né? Direita, perna direita, isso mostra que ele tá lá fazendo força com as pessoas normais, pô, né? E o cara tá liderando o ranking, né? Quando eu vi aquilo de longe, eu tava sentado, eu falei, Suza, aquele cara é um para-atleta, pô, acho que seria legal você entrevistar ele para saber o motivo, né? E a Suza foi até ele e foi quando ela me trouxe essa situação, que ele está lutando na categoria convencional justamente porque ele quer disputar o ranking. Pô, como vai ser legal, cara, no final do ano tá premiando esse garoto. Sim, e ele se condicionou. É um condicionamento físico, né, de todo o jiu-jitsu em si. Físico e mental, né? Físico e mental. Porque ele sabe da limitação dele, mas ele não deixou a peteca cair. Não se limitou, na verdade. Pra cima e está saindo na mão com a galera lá e é forte o homem. É verdade. Inclusive, os atletas do para-jiu-jitsu que quiserem, né, já se programem também para se testar aí no convencional, né? Não existe limite. Exatamente. Né? Nunca se limitem. Então, as dúvidas principais a gente conseguiu esclarecer e eu acredito que a gente poderia compartilhar um pouco sobre algumas metas e algumas novidades que a gente poderia compartilhar para o próximo campeonato. Eu deixei aqui algumas observações e eu gostaria que você pudesse compartilhar da premiação, por exemplo, para o absoluto, o que está em o campeonato, planejamento. O Campeonato Paraense é um campeonato onde a gente vamos celebrar 10 anos da federação, né? Então esse campeonato é justamente o mês que a federação completa 10 anos de existência, né, que é quando ela foi fundada com outro nome, mas a gente valida isso como a existência dela, porque é tudo fruto, né, lá atrás da Liga Castellalense até chegar hoje à Federação de Jiu-Jitsu do Pará. Né? Então foi 2016, quando ela foi fundada, no mês de junho, né? De junho? Não, de agosto, né? Foi isso. E então esse paraense é meio que uma comemoração da federação. Então a gente tem algumas, ainda vamos fazer alguns sorteios no Instagram, né? Da federação, que é sorteio tradicional da federação, da inscrição, né? Mas de antemão a gente está conversando aqui para dar algo a mais para os nossos atletas, né? Principalmente kids, né? Hoje a gente conversou, botou aqui no papel. Aí tu pode falar aí. Tem uma participação muito grande, né, dos kids nos campeonatos, né, e eu sempre venho reforçando também, né, essa importância de poder retribuir também a participação de vocês. Então ficou definido que como prêmio seria para os kids um kimono para as categorias que estiverem com pelo menos 11 atletas confirmados nas categorias. Em qualquer categoria kids, 11 atletas confirmados, o campeão irá adquirir um kimono personalizado da federação. Lembrando, esse kimono ele vai com a logo da federação, tá? Esse kimono ele vai com o bordado da federação, né? Então o kimono a gente não vai mudar lá no dia. Por quê? Porque a gente não sabe o tamanho da pessoa que vai ganhar, né? Então, por exemplo, eu fui lá, fui campeão, né? Você vai trazer seu nome, vai trazer o seu tamanho do seu kimono, a gente vai estar lá, vamos pegar todos os seus endereços, toda a informação, vamos mandar produzir o kimono e entregar para você, né? Mandar entregar para você ou na sua academia, onde for. Geralmente a gente entra em contato para fazer a entrega, né? Então, bateu quantos atletas? Bateu 11 inscritos na categoria, 11 inscritos, 11 pagantes na categoria Kids. Todas as categorias que bater 11 vão levar um kimono para casa. Inscritos campeão, e confirmados, tá? O campeão vai levar um kimono, né? O kimono vai ser a cor a gente vamos definir porque eu acho que vai ser o kimono vai ser branco,
né, por conta da casada de logo da federação. Então a única coisa que eu posso te falar é que o kimono vai ser branco e vai ser um kimono da federação, com a logo, a marca da federação, personalizado da federação, tá? E 11 atletas. 11 atletas confirmados, né, inscritos e confirmados, pagantes na categoria Kids, um kimono. O campeão leva o kimono para casa, tá? Perfeito. E para a categoria absoluto, adulto, tá? Com no mínimo 10... Adulto e Master, né? Bota Adulto e Master, Adulto, né? E Master, perfeito. Melhor ainda. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Então tá melhorando. Lembrando, o Kids também é masculino e feminino. Masculino e feminino. Perfeito. A gente vai colocar direitinho todas essas informações no nosso Instagram e também tá lançando essa observação, né? Para que todo mundo fique ciente direitinho, mas adulto e Master, masculino e feminino, e do Kids, masculino e feminino também, o campeão vai estar adquirindo um kimono, sendo com no mínimo 11 inscritos. E no absoluto, adulto e Master, masculino e feminino, com no mínimo 10 atletas inscritos e confirmados, tá? Será a premiação, que já é os R$300, que é a premiação em dinheiro, ou o kimono personalizado da Federação de Jiu-Jitsu do Pará. Em relação ao absoluto, como hoje a gente já tem essa premiação lá de R$300, não quer dizer que eu sou campeão absoluto, eu vou ganhar R$300 mais o kimono, não. Você tem a opção de escolha. Você pode escolher os R$300 ou o kimono personalizado, né? Se tiver a quantidade de 10 atletas na categoria absoluto, válida para todas as faixas, né? Masculino e feminino, ok? Então, bateu 10 inscritos, né? O atleta foi campeão, ele tem direito da escolha de um kimono ou dos R$300 lá no dia do evento. É isso aí. Eu acho que a gente conseguiu trazer o máximo de novidades, porque, na verdade, a gente sempre está em constante evolução e poder valorizar cada vez mais vocês. Isso estava completamente fora do script e do planejamento para o circuito, mas a gente vai adaptando e vendo conforme é a participação de vocês e o engajamento. Então, de fato, a gente quer poder retornar, retribuir e valorizar cada vez mais vocês. O compromisso da federação, de fato, é poder valorizar o atleta, né? Esse é o nosso compromisso e melhorar cada vez mais essas premiações. Hoje a gente já tem um digital fixo, mas como já falamos no primeiro programa, nada que a gente pode estar melhorando evento após evento, né? Tipo assim, cada evento a gente está tentando trazer algo diferente, né? Uma premiação diferente para os nossos atletas, né? Então agora foi uma premiação em dinheiro para a categoria, né? Que vai permanecer. A gente permanece com essa premiação dos R$400. R$400 para faixa preta? Faixa preta lá, vamos incentivar, vamos lá, faixa preta, vamos lutar, né? E é válido para masculino e feminino também, adulto e master, tá? Isso aí, é válido. Então bateu lá o limite que eu não lembro agora de cabeça, mas a gente vai renovar lá essa postagem com a informação da federação. Sim, né? Eram 5, se eu não me engano, mas a gente vai vai dar uma confirmada lá. Então bateu o limite lá que tem, o atleta ganha lá seus R$400 na categoria. Né? Fora a premiação da categoria, ainda tem a premiação do absoluto. O absoluto, voltando a falar, bateu 10 atletas pagantes no absoluto, ele tem o direito de escolha de um kimono ou os R$300 ali, beleza? Inclusive, pegando esse gancho, já queria parabenizar o atleta Ronieri, porque foi o único, né, que esteve a única categoria, lá, na verdade. Categoria lá do Ronieri. Que foi a categoria meio pesado, que foi a única categoria da categoria faixa preta que deu a quantidade lá. E o campeão foi o Rony, né? Então o Rony acabou saindo do evento lá com 400 conto, nem lutou absoluto, né? Não se machucou, fazer que nem outro, ele já saiu ali com garantido. Até um pouco a mais, né? Que é até R$100 a mais do que o absoluto, né? Então ele foi lá, ganhou essa categoria, ganhou R$400 e foi embora. É isso aí, Então já fica aí o desafio para vocês novamente, todos os faixa pretas, né? Se inscrevam, né? Se desafiem, se proponham a disputar os campeonatos, mesmo que já esteja aqui no decorrer das pontuações do ranking, mas é um desafio para vocês também e quem sabe você também será o próximo contemplado, né? Com essa premiação em dinheiro e agora também no absoluto, melhorando ainda mais essa premiação. Não só pegando esse gancho do faixa preta,
O faixa preta não é só um desafio para ele, mas sim uma inspiração para os alunos, né? Com certeza. Então, imagina bem, você hoje consegue só dar aula, tem o seu treinozinho ali, né? Os seus alunos tinham uma imensa vontade de ver você competindo. Então vai lá, se inscreve, pô, participa dos eventos. Não precisa você lutar, vou lutar todos os eventos. Não, mas se inscreve, escolhe 2 eventos da federação, vai lá, participa, né? Para o seu aluno ver você competindo, para de fato você servir de fonte de inspiração para as crianças que você trabalha hoje, para os adolescentes que você hoje lidera, até mesmo para os adultos. Então é uma forma de você mostrar para eles que, independente da idade, o jiu-jitsu ele é para todos, né? E principalmente a parte de competição. Se inscreve lá, você é Master 2, Master 3, vai lá, se inscreve na categoria e sai na mão, né? Vai lá, está na mão, bota o jiu-jitsu para rodar na sua academia, em termos de competição, né? E é isso. É isso. Eu tenho um desafio, não sei se para o presidente, mas para quem está nos assistindo, a gente já está com mais de 800 atletas inscritos no Campeonato Paraense e eu queria lançar esse desafio para, quem sabe, a gente bater 1.200. A federação comporta 1.200 atletas, né? A gente bota 12 áreas de luta ali, né? Aí só vamos ter que achar a equipe aí, falar com o meu amigo Rada. Eu vou lançar o desafio, fechar com 1.200 atletas confirmados para o Campeonato Paraense. O desafio está lançado para o presidente, ele que tem que se organizar com o cronograma e as arenas e os árbitros. Já queria compartilhar lá e lançar também para o nosso parceiro Rada, com toda a equipe dele de arbitragem. Vamos ver se a gente consegue esse desafio? Acho que vai ser alcançado sim, porque hoje a gente já está com 800 e alguma coisa de inscritos, 875 inscritos. Né? E a gente vai continuar aberto. A gente não tem nem 15 dias de inscrições abertas, né? Não tem nem, na verdade, não tem nem uma semana de inscrições abertas, eu acho. Entendeu? Então, pô, já é um recorde isso aí, né? E, de novo, aí agradecer vocês, agradecer os professores, atletas que confiam no nosso trabalho, que estão em busca do ranking no final do ano, né? E está sendo muito legal trabalhar para vocês, trabalhar em prol do jiu-jitsu paraense, né? E é isso, galera. Hoje eu faço com a maior vontade do mundo o que eu faço por jiu-jitsu paraense aqui, é de coração mesmo, né? Tento atender todos lá no dia do evento, quem não posso dar um abraço, enfim, mas isso é retribuição de vocês, é mostrar a força do nosso jiu-jitsu, mostrar que um campeonato que vai acontecer dia 30 de agosto, hoje a gente já está com 800 atletas inscritos, né? E já tem uma galera que está pagando para garantir a sua vaga, lembrando, uma informação também que o atleta ele só é garantido no evento mediante pagamento da sua inscrição, né? Então, o evento passado a gente encerrou o evento com um mês de antecedência, né? Então a gente viu que deu 1.800 atletas inscritos. Aí eu falei, cara, como eu sei que não comporta o ginásio, a gente não consegue fazer em 2 dias, então eu vou encerrar por aqui as inscrições, né? E a gente ficou ali capitalizando os pagamentos, né? Depois que encerrou, ainda teve muito atleta. Se fosse para se inscrever, eu acho que esse evento tinha batido para mais de 2.000 atletas inscritos, mais de 2.500 atletas inscritos, porque o que foi, que procurou, que não tinha mais como fazer, a mesma coisa quando finaliza o pagamento, né? Depois eu cataloguei que depois que encerrou o pagamento, 250 pessoas procurou para pagar o evento. Entendeu? Então esse evento tinha dado de atleta, 1.500 atletas, mas eu sei que eu não ia conseguir entregar o evento em qualidade. Então, como eu falo para vocês, para mim não importa a quantidade, sim a qualidade do evento que vocês viram lá. A festa foi linda, o evento acabou com 1 hora de antecedência, entendeu? Entregamos o evento perfeito, iniciamos o evento perfeito, entregamos ele com perfeição para vocês, né? Todos os atletas saíram de lá muito felizes, né? Claro, teve essas 3 situações aí, mas eu acho que hoje o atleta, a mãe e o pai, acho que botou a cabecinha no lugar ali e pensou que, acho que fala assim, não, pô, todo acontecimento, assim como pra gente também, é uma forma da gente já se programar e melhorar para a próxima edição, porque o que a gente busca é sempre melhorar, né? O que a gente vai buscar aqui sempre é isso, né? Eu sei que, infelizmente, a gente não vai agradar ninguém, a todos, né? Mas aqueles que a gente conseguir agradar é de subimportância e excelência. Com certeza. Né? Mas é isso, né? Eu acho que esse evento vai ser pancada, hein? Promete. 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 Eu sei que tem gente vindo do Ceará para lutar com os paraenses aqui. Aguarda essa informação. Mas fiquem ligados que vem muita coisa boa. Esse evento, a gente está com uma expectativa muito bem legal, na verdade, para todos os atletas, inclusive, né, com essas premiações ainda mais.
E queria agradecer os nossos parceiros, né, JC Sublimação, professor Rada com toda a equipe de arbitragem, né? Então, vamos respeitar, né, os nossos árbitros, os nossos mesários, tá? Eu sei que ninguém é perfeito, mas vamos tratar todo mundo com respeito e cordialidade, né? Os nossos amigos lá da JC Sublimação e Serigrafia, a G Fitness, a New Armor, a Alfa Tatame também nosso parceiro Iron Guard, inclusive a premiação que tem dos atletas para receber a faixa, a gente vai fazer a contabilização para entrar em contato com esses atletas e fazer a entrega das premiações, tá? E um agradecimento especial também que tivemos uma visita no Campeonato Norte Brasileiro, que foi do pré-candidato a deputado federal, né, o Cássio Andrade, que ficou encantado com o evento, e agradeceu, pôde cumprimentar todos os atletas, participou nas áreas de luta, falou com o pessoal do Para Jiu-Jitsu, entrou na área de premiação. Então foi bem legal essa visibilidade também, é uma forma não somente para a federação, mas é para vocês atletas, né, de poderem se aproximar, de terem contato com esse cara que ele é incrível, fantástico e que abre muitas portas para você que quer disputar, não somente em outros estados, mas quem sabe também em outros países, né? Exatamente. Cássio é uma figura muito importante para o jiu-jitsu paraense, porque ele teve à frente da CEL, né, por muito tempo. Olha que a federação nunca teve vínculo com o Cássio. O vínculo mais próximo da federação foi esse agora, né? Eu não conheci o Cássio pessoalmente, eu conheci ele no dia do evento, porque o Dil, que é meu amigo, ele perguntou para mim: Danilo, eu posso levar o Cássio? Eu falei: claro que sim, pô. Entendeu? Vocês sabem que a federação ela não tem vínculo com política, a gente não tem envolvimento com o governo, né? Não é que a gente não está descartando essa opção, não, é porque a gente, desde 2016, está fazendo trabalho sem eles, então está dando certo, né? Mas, claro, toda ajuda ela é muito bem-vinda, entendeu? Então, e quem se beneficia mais são os atletas, cara. Então, são atletas. Então, quando tiver algo para beneficiar os atletas, sim, eu vou correr atrás, né? Então, eu tive uma conversa muito legal com o Cássio, né? Ele ficou de ajudar a federação. O pessoal ajuda, não quer dizer financeiro, tá? Porque muitas pessoas falam assim: estou ajudando, não é financeiro, entendeu? É abrir portas, né? Para a gente tá chegando aonde muita gente pede para a gente fazer os nossos eventos, né? Vocês sabem qual local, entendeu? E essas portas estão sendo abertas, né? Que nem eu falo para todos que se perguntam: cara, teu evento não comporta, mas eu falo: nossa hora vai chegar no tempo certo, entendeu? Então, acho que está chegando o nosso momento, entendeu? O trabalho que a gente está fazendo durante esse tempo, 10 anos aí, ele está sendo reconhecido, não só por vocês atletas, mas também por figuras como o Cássio, que foi a primeira vez que ele viu a federação ao vivo, né? Ele até falou assim: onde é que estava isso? Onde é que tu estava? Ele falou para mim uma hora lá: onde é que tu estava durante todo esse tempo que eu nunca tinha visto falar? Eu falei: sempre estive aqui fazendo meu trabalho em prol do jiu-jitsu, porque meu papel é esse, né? Eu sei que ele foi encantado, foi muito legal receber ele lá, e muitos atletas, professores e líderes aqui sabem o papel do Cássio com a secretaria, com a CEL, sabe que muitos atletas chegou a viajar para fora do país com a ajuda do Cássio. Claro, a carta da federação fundamental para ele chegar, o ranking e tudo, o CEL analisa isso, mas o Cássio ele foi de um papel, né, importante para que o atleta ele saia do nosso estádio para lutar um campeonato brasileiro, para lutar um mundial, né? Enfim. Então, acho que agora é a hora do jiu-jitsu paraense retribuir tudo aquilo que o Cássio deu para ele, né, de forma de, vocês sabem, né, nas eleições aí, de apoiar esse cara, né, de botar ele lá, porque de fato ele é um faixa preta, né? De fato ele vai estar representando a nossa modalidade lá, né, o nosso jiu-jitsu, e vai ficar muito mais fácil para a gente poder cobrar algo dele, né, porque ele vai estar lá direto. E nada, agora é a hora da gente apoiar ele. Apesar de eu nunca ter recebido nada do Cássio, tá? Só deixando bem claro aqui, minha equipe sabe muito bem disso. Mas o fato dele abrir porta, Mas o fato dele abrir porta, dele ajudar os atletas, para mim é um cara que merece meu apoio, entendeu? Então eu vou estar apoiando ele, independente de qualquer coisa que ele me prometeu, eu vou estar apoiando por conta do que a história que ele já fez para os nossos atletas paraenses, beleza, pessoal? Lembrando de novo, eu não recebi nada do Cássio. O Cássio não é um apoiador da federação, ele é um apreciador da arte marcial, ele é um cara que é faixa preta de judô, de jiu-jitsu, salvo engano, sei que jiu-jitsu sim, entendeu? E eu tô apoiando ele porque é o cara que veste a camisa do jiu-jitsu e que abraça o esporte, beleza, pessoal? É
E como um agradecimento também à PBGJF, né, que é o nosso parceiro. PBGJF, né, que é a nossa federação aí que vai reger o esporte daqui a 3 aninhos, entendeu? Que tá mudando o cenário do jiu-jitsu mundial, galera. E lançamento, né, novidade que o Campeonato Brasileiro dela foi anunciado, né? O Brasil estava esperando por esse campeonato da PBGJF, foi anunciado, vai ser em 4, 5 e 6 de junho de 2027. Em Uberlândia, né? Em Uberlândia, Minas Gerais. Entendeu? Então vai ser em 2027 esse campeonato. Só soltar um spoiler para vocês que estão com a federação. Esse eu vou soltar. Né? Como vai ser um campeonato para o segundo semestre, né? Para o final do primeiro semestre, os melhores do ranking do primeiro semestre da federação de 2027 vai ter uma surpresa para eles aí. Então, vamos aguardar que vem muita coisa boa. Como eu falei, gente, vem muita coisa boa, então não percam por esperar, tá? É isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Acompanhe as nossas redes sociais, sigam o nosso Instagram, segue a gente no canal, deixa aí o seu like, né? Que a gente também está programando para fazer novas entrevistas, novos bate-papos e ter também convidados. Né? Convidado tá? que tiver interesse aí, entre em contato com o WhatsApp da federação, entre em contato no Instagram, né? Que a Suza vai estar respondendo você, vai estar agendando com vocês. Perfeito, o convite né? está aberto para todos. Está aberto para todos, né? Atleta que tiver interesse de vir aqui, cara, conversar, botar seu ponto de vista, a gente estamos aqui à disposição, tá? É isso. É isso, beleza? Valeu, galera. Valeu. Abraço. Ouça. FJJPA.